94 Live para a gente voltar às nossas conversas e orientações com a psicóloga Cristine Strasburger. Muito bem-vinda, Cristine. Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada a você. Já estava morrendo de saudade já. Também. E esse bate-papo de hoje, ele vai ser aí não só para a gente matar a saudade da participação da psicóloga Cristine Strasburger, mas principalmente para a gente trazer para os nossos ouvintes aí questões que teimam em ficar ali esquisinhando, né? Sentimentos que a gente não consegue lidar bem com eles, fatos. Eu achei interessante, Cristine, porque você título, né, para o tema que a gente vai abordar hoje, muito profundo, amplo, que é dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional mesmo, Cristine? Isso, gente, eu acho muito interessante, né? Até fiquei desaparecida daqui, né, Michele? Muitas pessoas sabiam que eu estava grávida, já estava com 8 meses, sabe? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente na psicologia fala muitas coisas, é muito teórica, mas quando a gente passa por aquilo na prática, é interessante a gente perceber que faz um efeito e tem um resultado muito grande. Então, né, eu estava grávida, perdi um neném com 8 meses, sabe? Deu um comprometimento nele. E aí ele não sobreviveu, tive que fazer uma cesárea de urgência e tudo mais, foi uma confusão. Mas o que eu falo? E aí eu falo que essa semana, né, que eu voltei, os pacientes praticamente me perguntaram o que aconteceu e como que eu lidei com a situação, como que eu consegui ficar também, já voltar a trabalhar e super já tranquila, né, sobre a situação. E a frase que eu mais usei essa semana foi essa frase de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que as pessoas às vezes confundem com essa frase, né? Uma situação de dor, gente, a gente vai passar constantemente na nossa vida, né? Porque a vida é justo aquilo que a gente até conversou sobre antes da pandemia. A gente não sabe de nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Então, não tem como a gente definir, fazer planejamentos a longo prazo e tudo mais. E eu tenho uma linha de raciocínio que eu falo que tudo é emprestado para a gente. Então, assim, porque a gente não tem certeza e a nossa vida ela pode mudar de um dia para o outro. Então, isso diminui muito a nossa ansiedade sobre o que a gente vai fazer, o que a gente quer para a nossa vida. A gente faz planejamentos que são flexíveis, mas que podem mudar de um dia para o outro. Então, a dor de uma situação dessa, a gente vai passar, uma elaboração de luto, isso a gente vai passar. Mas o problema de, às vezes, as pessoas não conseguirem ir para a próxima etapa, né? Eu falo assim, subir o degrau é porque a pessoa foca no sofrimento. A partir da dor, ela começa a remoer um monte de coisas. Ah, se eu fizesse diferente, tantas relações, por exemplo, de casal, no trabalho. Ah, mas se eu tivesse falado diferente com ele, se num acidente, às vezes, se eu tivesse falado para a pessoa não viajar aquele dia. Então, a gente começa a remoer muito e a gente fica muito no passado ou no futuro, mas a gente sai da realidade. Você começa a se pegar em situações que não tem mais o contexto, não fazem mais parte daquela situação real. E aí entra no sofrimento. E aí o sofrimento é que faz você paralisar. Então, isso que é o ponto importante sobre essa frase, sabe? Então, saber passar por aquilo, mas entendendo o que aquilo significa e não continuar aquilo, piorando a situação, trabalhando a questão do sofrimento, do realmente remoer aquilo. Isso que faz você ficar deprimida, você não conseguir elaborar um luto, aí é a partir desse sofrimento, entendeu? Entendi. Então, na verdade, assim, primeiro te agradecer por compartilhar sempre, né, com a gente as suas experiências, porque como a gente havia comentado em off, Cristine, você acaba sendo não apenas uma profissional da saúde mental, né? Diversas pessoas recorrem, te ouvem na rádio, no YouTube, na TV, como também acaba sendo um ponto de referência, né? Quando a gente passa por situações similares ou alguém da família passou, você acaba tirando e como um norte, né? Não que a gente vai copiar a pessoa de uma forma, mas você aprende que determinadas situações, determinados momentos da vida, a gente não tem uma opção só pós
determinado acontecimento, correto, Cristine? Certíssimo. E vamos pensar, Michele, por isso que eu gosto muito da minha linha da área da psicologia, que é a familiar sistêmica, porque a gente entra como facilitador dos processos. Então, a gente entra orientando as pessoas, mas a gente entende muito que a nossa história de vida, ela está muito impregnada na nossa vida, assim, que as nossas intervenções, elas são associadas às nossas histórias de vida. Então, a gente entra como um facilitador, porque às vezes alguém vai virar e falar assim, Cristina, mas eu faço terapia com um psicanalista, e ele não pode falar sobre a vida dele, né? Ele não fala sobre a vida, ele não pode entrar muito com a história de vida dele, mas é porque a linha é muito diferente, né, da nossa. A nossa, a gente deixa muito claro que a gente é um facilitador, né? Então, a gente ajuda muitas pessoas. E dentro desse contexto, as pessoas elas veem que elas viam que eu estava grávida. Aí você chega sem a barriga, elas perguntam o que aconteceu. E a gente tem essa facilidade e a linha nossa da psicologia, ela dá esse respaldo para a gente, né? Tanto que essa semana muitos pacientes falaram assim, Cristine, eu achei que eu fiquei sem graça, eu vim assim achando que eu ia te consolar, mas você chegou já falando uma outra história e me deixou, e foi uma experiência de vida muito boa, assim, e vai me ajudar a passar pelas minhas dificuldades, que às vezes eu tive durante a vida e que às vezes foram até, às vezes, menores, a pessoa entende como menores. Eu falo, não, gente, cada um está num posicionamento de vida, numa época de vida, numa dificuldade, às vezes está mais vulnerável. Por isso que a terapia é importante, Michele, que eu falo que a terapia, ela organiza no nosso inconsciente um maquinário que faz a gente dar conta muito mais leve das coisas. Então, tipo, isso que a terapia faz. Por isso que a gente consegue levar mais de forma mais tranquila. Porque a vida, a gente esquece de muita coisa da vida, né? Igual eu falei, a gente faz um planejamento, entende que vai ser assim e bora lá. Por isso que a pandemia pegou muita gente nesse sentido psicológico. Então, e para mim é tão tranquilo, eu falei, a gente trabalha com tanta coisa, eu entendo que tudo é tão mutável, assim, né? Que as coisas mudam e que podem acontecer, que a minha vida ela é toda assim, vamos lá, vem a próxima etapa. Veio, beleza, vamos organizar. Eu falo que é do muro, né? Que muro que eu tenho que escalar hoje? Às vezes eu vou precisar da ajuda dos outros, que é um muro muito alto, às vezes eu vou conseguir escalar sozinha, mas deixa o muro aparecer na nossa frente, ao invés da gente ficar, né, na ansiedade de tentar prever, de sofrer com antecedência, de entender que poderia ter feito diferente. Isso que são os sofrimentos aí da vida, que a pessoa se agarra nele e dá uma paralisada na vida, né? É esse o ponto. E aí, Cristine, tem um outro ponto também, porque a gente está falando a respeito da dor ser inevitável de determinados acontecimentos. Foge realmente, né, ao controle de todos nós, porque é a vida. A gente não a vida ou o destino, enfim, cada um dá uma nomenclatura. E o sofrimento. Agora, existem também pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que não permitem lugar para o sofrimento. Que ele dure um dia, uma semana, 2 horas, mas para ela aquilo ali não faz parte, porque talvez ela tenha crescido com aquele discurso de que ficar triste ou ficar um pouco abatido, ou até mesmo vivenciar um processo de luto, seja por uma separação, que aquilo é fraqueza, que aquilo é uma pessoa derrotada. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também, por favor. Para o nosso inconsciente, lembra que eu falo que ele tem como se fossem vários balaios no inconsciente. E todas as perdas, automaticamente a gente passa por uma elaboração de luto. Pode ser numa separação, eu vou passar pela elaboração de luto. Pode ser, né, numa perda de um ente querido, pode ser numa perda do emprego, ele cai no balaio de elaboração de luto, tá? Então, e o que faz a gente conseguir elaborar o luto? Porque as pessoas elas podem querer correr e fugir do luto. E ela vai falar assim, não, fingir que não aconteceu e vou, tipo, bola para frente, vou me encher aqui de trabalho, vou, sei lá, mudar, deslocar para alguma outra coisa para eu não ter que elaborar aquilo e ninguém toca no assunto e finge que aquilo não aconteceu. Só que o que acontece na próxima perda, que pode ser um namorado terminando, a elaboração do luto ela vai vir no dobro, né? Então você vai ter que. Aquilo está debaixo do tapete e ela vai vir em algum momento, nós vamos pagar esse preço.
Então, essa dor que a gente fala é sobre essa elaboração de luto. Então, e a gente tem um costume, a gente fala que é uma geração mesmo que entende que a gente não pode passar pela tristeza, porque toda tristeza as pessoas entendem como uma depressão. É totalmente diferente. A gente vai se permitir ficar triste. Então, beleza, passei por isso, eu quero ficar uma semana em casa chorando, comendo brigadeiro e vendo filme. Ou ficar dentro do meu quarto, não conversando com ninguém. A gente vai definir qual que é o tipo de elaboração de luto que é melhor para a gente, entendendo que aquilo faz parte de um processo, nós vamos passar por todas as etapas. Então, e é tão interessante que o nosso inconsciente, ele tenta achar um culpado, ele tenta, porque são as fases do luto, né? A fase da negação, a fase da gente fala, tentar negociar, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito aquilo. A fase, aí depois, por último, que ele vai para a fase da aceitação. Então, essa faz parte do processo, né? Agora, se a gente paralisa naquilo, aí sim a gente tem que ficar atento, porque a gente pode entrar numa depressão. Agora, a tristeza de passar por essa fase, ela é muito normal. Eu quero chorar, ficar o dia inteiro chorando, fazendo isso, elaborando o luto. Gente, respeita, ouve, acolhe. Então, tem muita gente que fala assim, né? Chora não, boba, é melhor assim. A pessoa não ia querer ver você chorando. Não, não fica triste não, você vai deixar a pessoa, por exemplo, que morreu triste. Então, tipo, isso não, gente. Deixa a pessoa elaborar o luto, passar por aquela fase, depois ela vai se reestruturando de novo, recriando o caminho. Por isso é importante as pilastras que a gente fala, né? Qualquer situação de vida, uma relação, a gente não pode pôr aquela relação como centro da nossa vida, porque ela pode acabar. Né? A pessoa pode morrer, ela pode te largar, ela pode trocar por outra, ela pode. Então, a gente tem que ter as outras coisas para, caso aquilo aconteça, as outras pilastras segurarem a nossa casinha e a gente mudar a trajetória da nossa vida. Beleza, isso aqui não funciona da forma como eu esperei que seria, eu vou tomar o outro caminho, que é tão feliz quanto, que é talvez profissional, que é talvez uma relação, que é talvez uma viagem. Nós vamos mudar o caminho e caminhar de maneira diferente, mas que não quer dizer que vai ser mais triste, vai ser diferente. Perfeito, Cristine. Eu queria ainda reforçar um ponto nessa questão das pessoas que vão fazendo de conta, né, que aquilo não aconteceu, ou vai esquecendo, porque você falou que uma hora a coisa vai pagar o trem, né? Ela vai vir. E aí é o que a gente poderia ver que muitas pessoas depois começam a apresentar alguns sintomas, alguns transtornos realmente mais sérios, né? Desde fugas mesmo da realidade no dia a dia, a outras questões um pouco mais problemáticas do que ficar uma semana socado dentro de casa chorando, né? Por uma coisa ou por outra. Claro que eu estou falando num sentido mais ameno, não de acontecimentos mais graves, né? Verdade. Isso acontece demais, tá, Michele? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento à forma como a gente leva a nossa vida, porque a elaboração de luto, ela é um reflexo da forma como a gente leva a nossa vida. Uma das coisas que a gente trabalha em terapia é em que a gente acredita. Então, assim, né, em relação a, tipo assim, quando eu estou num relacionamento, eu acredito que o outro é posse minha, que ele vai ficar eternamente comigo. Eu acredito que ele é obrigado a ficar comigo, que ele me prometeu, que ele me ama, ele vai ficar o resto da vida. Isso tudo, uma elaboração de luto, ela é muito mais complicada, porque se eu entendo isso, se a pessoa me larga, não, ele não pode me largar, eu não aceito, porque ele falou que vai ficar comigo pro resto da vida. Por isso que eu falo, essa coisa do entender que é tudo emprestado é muito bom para se caso a gente precise elaborar um luto em determinada situação, né? Ninguém é de ninguém, a gente não tem o poder sobre nada, nem o controle de nada. A gente ter vários âmbitos e vários aspectos da vida que nos tragam satisfação. Então, isso tudo. Ou até em relação à morte mesmo, em que eu acredito? Eu acredito que existe Deus, que existe céu, que eu sou um ateu, que eu acredito que é o destino. Então, eu preciso acreditar em alguma coisa, mesmo que não seja espiritual, tá? Eu preciso acreditar, pode ser no destino. Eu acredito que no destino. Isso aconteceu porque era a hora. A pessoa está no lugar errado na hora errada. Eu tenho que ter alguma visão de alguma coisa para a situação acontecer, entrar para o meu inconsciente, é o meu maquinário.
entender aquilo e decifrar da forma como eu interpreto, ir para a consciência, ir embora e a gente conseguir bola para frente. Agora, se eu não sei em que eu acredito, ele vai entrar no meu consciente e parar lá. Porque eu não tenho maquinário para cumprir as coisas, entendeu? Então, é importante a gente pensar sobre essas questões e não de uma maneira sofrida, tá? Em que eu acredito, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido, e eu vou construir aquilo para quando as coisas acontecerem, ela conseguir entrar e ter essa fluidez da vida, assim, né? E aí a gente bola para frente e vai trabalhando as outras questões. E uma das questões também que envolvem aí o sofrimento, né, desencadeado, um momento, um percalço, voltando um pouquinho no início da nossa conversa, a respeito da culpa, né, da pessoa ficar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, porque eu fui um mau pai, porque eu fui um mau irmão, porque isso, porque aquilo. É meio que uma fuga, uma desculpa para a pessoa ainda tentar acreditar que ela tem controle sobre essas coisas que estão acima da nossa possibilidade, Cristina? Do nosso entendimento, né? Não é nem às vezes uma desculpa assim, é uma necessidade de tentar ter controle. Eu poderia ter feito aquilo, teria mudado o destino do trem. Porque a gente é meio egocêntrico, né, Michele? O trabalho que a gente faz muito em terapia é entender que a gente não vale nada. E que a gente não sabe nada e que as coisas podem acontecer e que a gente não tem controle. É a dificuldade de lidar com a nossa impotência, né? De entender que realmente a gente não tem controle. Então, quando a gente começa a entender isso, porque é tentar achar uma situação onde eu teria um controle mesmo, entendeu? E a gente não tem como a gente prever nada. Então, o que é o interessante? É a gente viver a nossa vida cada dia da melhor forma possível que a gente puder. Porque a gente não vai ter culpa de nada. Eu fiz a melhor coisa que eu poderia ter feito. Então, tipo, eu lidei com aquela situação, por exemplo, uma relação. O meu marido foi lá e terminou comigo, me largou, porque apaixonou por outra. Se eu tenho a tranquilidade de que eu mantive essa relação da melhor forma possível, não é se anulando, tá, gente? Não vamos confundir isso. Por exemplo, porque às vezes a pessoa, né, acontece uma situação eu briguei lá com meu marido e sofreu acidente. Aí a pessoa que se sente culpada por aquilo falou, gente, mas não tem como a gente prever as coisas. E o que a gente faz sempre? Vamos tentar não se manter brigado por muitos dias? Vamos tentar, assim, entender que aquilo não está bom para mim, eu vou sentar com meu marido, definir com ele, tipo assim, amor, isso aqui nós estou achando que não está funcionando, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, isso vai evitar com que a gente tenha depois esse tipo de culpa, né? Viver a melhor forma que a gente puder todos os dias em relação a tudo. Um relacionamento, um trabalho. Eu fiz tudo que eu podia. Eu tenho tranquilidade para saber que eu fui mandada embora por causa da crise, mas que eu fiz o que eu poderia, até mais do que eu poderia. Então, isso facilita demais, tá? Para a gente, depois que as coisas acontecem, a gente ficar tranquila. Eu fiz o que eu podia, estava dentro das minhas possibilidades. Então, agora é bola para frente. Perfeito, Cristine. Agora, no outro lado de quem está ainda, né, atento aí ao sofrimento, mas a pessoa ainda se sente culpada, ou talvez até tenha, e a gente não está falando isso para julgar ninguém, porque ninguém sabe o que cada um faz na vida, né? Vamos lidar com o fato. Pode ser que realmente alguma coisa tenha saído errado, não dado caminhado com naturalidade, porque a pessoa, enfim, interferiu de alguma forma, contribuiu para aquilo. Lidar com esse tipo de culpa também, Cristine? É possível acabar com esse sofrimento e tentar seguir a vida de uma forma melhor? Com certeza. E vamos para outra frase que eu amo? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, eu fiz ali numa relação, eu estava muito controladora, e meu casamento meio que acabou por aquilo, eu vou virar e eu vou tentar fazer minha parte, pedir desculpa, tentar mudar, fazer uma terapia, fazer alguma coisa. Não funcionou, foi tarde demais, beleza. O outro tem todo o direito de não querer estar naquela relação. E outra coisa, o outro sempre tem responsabilidade também. Não entender que eu tenho 100% de responsabilidade, sempre é 50 para cada. Eu vou virar e falar assim, não, entendi isso, que foi uma coisa que eu achei que prejudicou, aprendi, nas próximas relações eu vou fazer da melhor forma possível. E como que a gente faz para diminuir essa culpa? Eu vou entender porque do nada, nada vem. Não existe alguma coisa ter vindo de nada.
Eu tenho que ter sido uma mulher controladora, se a minha família foi controladora, se minha mãe tem essa característica, se eu aprendi assim. Então eu vou me perdoar, porque eu vou entender que eu aprendi assim, não tinha como eu fazer diferente naquele momento. Agora eu consigo fazer, porque agora eu entendi que isso não é saudável. Então, a partir de agora, eu vou construir de maneira diferente, mas eu vou me perdoar, porque foi o jeito que eu dei conta naquele momento. Entendeu? Sem ficar se culpando, eu só aprendi porque eu passei por aquilo. Então, aí que a gente vai se perdoar, nesse sentido, entendeu? E não só o se perdoar, como olhar para uma mesma situação com outro olhar, né? Porque se tudo passar a ser um aprendizado, significa que você está traçando um caminho. Você não vai ficar estagnado num lugar, independente se você errou ou acertou. E tá vendo? E às vezes a culpa ela vai te parar naquele caminho. Eu não quero mais uma relação porque eu não sei lidar com as minhas relações e o meu outro namorado me largou. Não, eu vou virar e falar assim, ó, não fui tão boa namorada assim, não, eu acho que eu posso ser melhor. Mas eu também não fui porque eu não aprendi, eu não tenho uma referência de uma relação que é saudável. Eu preciso aprender. Aí aquela linha, né? Ressentimento é imaginar que a pessoa pode te dar aquilo que ela não consegue. Eu não consegui, porque eu aprendi assim. Mas eu vou evoluir cada dia mais, eu vou ler sobre o assunto, eu vou fazer terapia, eu vou me autoconhecer, eu vou começar a aprender as coisas para eu fazer de forma diferente para frente. Entendendo que o que eu fiz foi o melhor que eu dei conta de fazer naquele momento. Perfeito. E, Cristine, para quem também quer continuar nessa busca, né, por um conhecimento, na verdade, pelo autoconhecimento, né? Eu gosto muito quando sempre te peço isso para que você ajude quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo a identificar, porque às vezes também a pessoa está presa nesse sofrimento que veio por um processo de dor traumático, enfim, e nem se dá conta. Ela acha que ela se apegou ao sofrimento, ela se acomodou, ela, enfim, realmente não consegue vislumbrar, né, que ela tem outras possibilidades pelo caminho. Como que ela pode fazer essa identificação? Como que a gente pode perceber, gente? Primeiro, se tem repetições na nossa vida, tá? Então, por exemplo, né? 3 namorados me traíram. Então, eu tô, opa! Aliás, deu 2 vezes, já cria um alerta muito grande, tá? Repetiu 2 vezes qualquer situação, eu tô sendo mandada embora dos 2 últimos empregos. Qualquer coisa que esteja sendo repetida, a gente vai ligar um alerta para como que a gente está provocando aquilo de alguma forma. Talvez uma sabotagem inconsciente. Outra coisa, eu estou reclamando demais da vida, eu estou reclamando da vida, tem um trem errado, porque a vida sou eu que controlo, no sentido de eu que decido sobre minha vida. Existem as coisas que vêm acontecendo, mas eu vou definir se eu quero ficar naquele emprego, se eu quero sair daquele emprego, se eu vou melhorar meu currículo. Então, a gente tem planejamento sobre isso. Então, se eu estou reclamando, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é? Porque eu que vou decidir sobre a minha vida. Então, eu tenho que ficar mais atenta em relação a isso. Tá arrastada a vida, sabe? Tá aquela coisa, fala assim, eu tô custando, tá difícil de acordar, eu tô ficando muito triste, eu tô culpando muitas pessoas sobre as coisas, a minha vida não tá caminhando. Então, todas as coisas que a gente perceba que tem uma interpretação muito negativa sobre a vida, normalmente é porque a gente está andando aí no caminho que não é interessante. A gente vai ter que pegar uma outra trilha aí, tá? Tentou colocar a culpa nos outros, gente, já é um alerta muito grande, porque a gente que é responsável pela nossa vida. E não entrar naquela linha. Como que você interpreta as coisas, né? Às vezes o povo vai entrar muito na linha, às vezes, religiosa, é um castigo, é um não sei o quê. A interpretação negativa paralisa as pessoas também, tá? Entender, falar assim, gente, isso eu não tenho controle, faz parte da vida. Então, vamos construir outras coisas daqui para frente, vamos tentar fazer diferente. Então, essas interpretações negativas, a percepção negativa é um alerta muito grande, tá? Para a gente pegar as rédeas da nossa vida de novo e começar a construir um caminho positivo e feliz, tá? Adorei. Por incrível que pareça, o nosso tempo voa. Voa! Nem dá para ver.
Nem dá para ver. Mas aí já é bom porque eu tenho a desculpa de pedir para a Cristine retornar mais vezes aqui no 94 Live. Verdade. Claro, agora ó, 15 dias de novo. Fechou. Cristine, para quem, né, nos ouviu ou está assistindo e realmente se identificou em algumas dessas atitudes ou não atitudes, digamos assim, e quer buscar uma orientação com mais aprofundamento, um aconselhamento, uma terapia, tem como você deixar sua rede social ou um telefone de contato, por favor? Pode ligar aqui no consultório, é 3221-8343. Aí falar com a Cidinha, que é minha Saudade. secretária, que me salva. Excelente. Ou então acompanha também as publicações lá no Instagram, que é Cristine Strasburger, Psicóloga. psicóloga. Perfeito. Isso. Cristine, Obrigada. obrigada. E vamos dar um spoiler pro pessoal? Vamos. E Bom, deu uma paralisada aqui. Pode falar. Do próximo, né? nosso próximo tema, se a gente pode abordar a respeito do pessoal que anda muito nervoso, saindo pelas tabelas por qualquer coisa. Isso, vai ser sobre agressividade, tá, gente? E o modo sobrevivência. Eu falo que a gente está entrando em modo sobrevivência, então a gente vai focar nisso. Perfeito. Cristine, obrigada mais uma vez. Grande abraço para você. Obrigada, Michele. Beijo para vocês e obrigada a todo mundo, gente. Todo mundo mandou mensagem, perguntou. Isso faz a gente sentir muito mais feliz e reconhecido e satisfeito, tá? Obrigada, Michele. Por todos aqui. Ai, que bom. Beijo. Beijo.